Prepare-se para uma jornada que atravessa as cortinas do tempo e do espaço, onde mistérios antigos se entrelaçam com perguntas que desafiam nossa compreensão do universo. Você já se perguntou se, em tempos passados, a humanidade fez contato com seres de outros mundos? Hoje, vamos explorar as profundezas de civilizações esquecidas, como os astecas e os maias, e seus legados enigmáticos que ecoam até os dias de hoje. Imagine que, sob as vibrantes ruas da atual cidade do México, existe um mundo perdido, onde a antiga cidade de Tenochtitlán se esconde em um manto de mistério. Essa cidade, com suas ruínas imponentes e contos fascinantes, abriga uma história envolta em sombras. Dizem que, neste lugar mágico, havia 7 cavernas, como buracos no tecido da realidade, de onde emergiram 7 tribos, cada uma delas cheia de segredos e habilidades extraordinárias. Mas o que se esconde nas profundezas dessas cavernas? Será que elas são apenas formações de pedra ou portais místicos que conectam nosso mundo a outros? Os antigos astecas acreditavam que essas cavernas eram sagradas, guardiãs de conhecimento ancestral. A lenda fala de criaturas incríveis que poderiam ter vindo de estrelas distantes, ensinando aos humanos habilidades extraordinárias, como a agricultura e a construção de grandes pirâmides. Enquanto você se imagina explorando essas cavernas, pode ouvir sussurros no vento, como se os antigos habitantes estivessem tentando se comunicar. E se essas vozes contassem histórias de encontros cósmicos e sabedoria perdida, aguardando que alguém a encontrasse novamente? Tenochtitlán não é apenas um marco histórico, é uma porta entre mundos, um convite a descobrir o que os antigos realmente conheciam sobre a vida fora da Terra. Agora, vamos explorar Teotihuacan, uma cidade mágica que, por muito tempo, foi um dos maiores e mais enigmáticos centros urbanos da Mesoamérica. Imagine uma vasta metrópole repleta de pirâmides imensas, onde o sol brilha intensamente sobre as construções majestosas. Teotihuacan não é apenas um lugar de comércio e habitação, é um ponto de partida de histórias que ecoam através do tempo e do espaço. Alguns estudiosos acreditam que Teotihuacan é o lendário local das 7 cavernas, onde a vida começou a florescer. Mas o que torna esse lugar ainda mais intrigante é o fato de que, até hoje, sua origem e quem realmente o construiu permanecem um grande mistério. Ninguém sabe ao certo como essa civilização tão avançada surgiu, como se tivesse brotado do chão como um mistério cósmico, envolta em nuvens de poeira e segredos. À medida que você passeia pelas ruas de Teotihuacan, pode imaginar os antigos habitantes, com seus rituais e cerimônias que talvez tenham atraído seres de outros mundos. As pirâmides, altas e imponentes, podem ter sido mais do que meras construções, talvez fossem faróis, enviando sinais ao cosmos em busca de respostas ou companheirismo. E se essas estruturas fossem pontos de contato, onde os astecas e seres de outras galáxias se encontraram e trocaram conhecimentos extraordinários? Cada pedra e cada mural tem uma história para contar, e Teotihuacan permanece como um enigma que desafia o entendimento humano. O que aconteceu lá? O que os antigos sabiam sobre o universo que ainda não conseguimos entender? É um convite para todos nós olharmos para as estrelas e nos perguntarmos, e se não estamos sozinhos? Vamos seguir para a fascinante lenda do Faca Gigante, um conto que pode parecer saído de um livro de histórias fantásticas, mas que está profundamente enraizado na mitologia asteca. Segundo a lenda, uma imensa faca desceu do céu, iluminando a terra com uma luz brilhante e misteriosa. Não era uma faca comum, mas sim um objeto sagrado, como se tivesse sido forjada nas estrelas. Quando essa faca aterrissou, de seu brilho radiante emergiram milhares de deuses, figuras majestosas que trouxeram consigo conhecimento e poder, moldando a civilização asteca. Esses deuses, com suas formas fantásticas e poderes inimagináveis, poderiam ser mais do que simples personagens de uma narrativa, talvez eles fossem visitantes de outros mundos, trazendo sabedoria e ensinamentos que ajudaram a elevar a humanidade. Imagine os antigos astecas, olhando para o céu em reverência, quando a faca gigante cortou as nuvens e apareceu diante deles. A sensação de estar em contato com seres de outro planeta deve ter sido impressionante e aterradora ao mesmo tempo. Esses deuses poderiam ter compartilhado segredos sobre a criação do universo, sobre as estrelas e talvez até sobre a vida fora da Terra. À medida que a lenda se espalhava, as pessoas passaram a ver a faca não apenas como um símbolo de poder, mas como um sinal de que não estavam sozinhas. A crença na presença de seres celestiais e a busca por seu conhecimento profundo permeavam a vida asteca. E se essa faca gigante fosse, na verdade, uma ponte para o cosmos? Uma mensagem dos céus, nos convidando a explorar além dos limites do nosso mundo? Essa lenda permanece como um lembrete de que, mesmo nas histórias mais antigas, a possibilidade de vida em outros planetas pode estar entrelaçada com nossas próprias origens. E quem sabe quantos outros mistérios estão esperando para serem descobertos? Agora, vamos adentrar na intrigante metrópole de Teotihuacan, uma cidade que, no século I, pulsava com a vida de quase 100 mil habitantes. Imagine-se caminhando por suas ruas movimentadas, onde o comércio fervilhava e as pirâmides se erguiam como guardiãs de segredos antigos. Teotihuacan era mais do que um centro urbano, era um epicentro de mistério e poder, um lugar onde a civilização floresceu de maneiras que ainda nos deixam perplexos.
Mas aqui está o que torna essa cidade ainda mais fascinante: sua origem e construção permanecem envoltas em neblina. Ninguém sabe ao certo quem foram os arquitetos desse grande complexo, como se eles tivessem aparecido do nada, como estrelas cadentes que deixaram suas marcas na Terra. Teotihuacan poderia ter sido um ponto de encontro para povos de diferentes culturas, talvez até mesmo uma base para viajantes de outras galáxias, que trouxeram conhecimentos avançados e tecnologias que ultrapassam nossa compreensão atual. As pirâmides, como a famosa Pirâmide do Sol, podem ter sido muito mais do que estruturas religiosas. Elas poderiam ter sido faróis, projetadas para se alinhar com eventos astrológicos e sinalizar para aqueles que observam do alto. Imagine seres de outros mundos, olhando para a Terra e recebendo mensagens codificadas através das sombras e luzes que dançam nas paredes dessas imensas edificações. E enquanto você explora os vestígios dessa metrópole, cada esquina parece sussurrar histórias de rituais e celebrações. Quais segredos estavam escondidos sob as pedras, e quais conhecimentos foram perdidos ao longo do tempo? Teotihuacan é um lembrete de que, em meio ao brilho da civilização, ainda existem mistérios que nos desafiam a olhar para além do que sabemos, e a nos perguntar: e se a verdadeira história da humanidade for ainda mais extraordinária do que imaginamos? Agora, vamos mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes de Teotihuacan: a ausência de escrita. Ao contrário de outras civilizações mesoamericanas, que deixaram ricas inscrições e registros de suas histórias, Teotihuacan não deixou nenhuma palavra gravada nas pedras. Imagine um lugar tão grandioso, cheio de vida e cultura, mas cujos habitantes optaram por não deixar rastros escritos de suas vidas. Isso é um enigma que nos faz questionar: por que essa civilização tão avançada decidiu se comunicar de outra forma? Sem registros escritos, a identidade de seus governantes e a profundidade de sua cultura permanecem envoltas em um mistério fascinante. O que poderia ter levado a essa escolha? Alguns acreditam que os antigos teotihuacanenses possuíam uma forma de comunicação que transcendia as palavras, talvez uma conexão mais profunda com o cosmos, onde as histórias eram contadas através de rituais, arte e arquitetura. Será que eles comunicavam conhecimentos que vinham de longe, de civilizações além da Terra, usando símbolos e expressões que ainda não conseguimos decifrar? Enquanto você passeia pelas ruas de Teotihuacan, pode imaginar o eco de vozes que falavam em canções e danças, transmitindo sabedoria de gerações sem a necessidade de palavras escritas. Essa falta de documentação pode ter sido uma escolha deliberada, talvez uma maneira de manter segredos sagrados longe dos olhos de quem não estava preparado para entendê-los. E se, ao invés de registros em papel, a verdadeira história de Teotihuacan estiver escondida nas linhas de suas pirâmides, nas cores vibrantes de suas murais e nas formas enigmáticas de sua arte? A ausência de escrita nos faz perguntar se eles sabiam algo sobre o universo que ainda não descobrimos. Será que esses antigos habitantes estavam conscientes de uma presença além do nosso mundo, e por isso mantinham suas histórias em um formato que só poderia ser compreendido por aqueles que realmente buscavam a verdade? Teotihuacan nos provoca a olhar para os mistérios do passado e a considerar que as respostas podem estar bem diante de nós, esperando para serem reveladas. Vamos agora desvendar o fascinante mistério da descoberta do túnel sagrado em Teotihuacan, uma revelação que deixou arqueólogos e entusiastas da história em estado de encantamento. Em 2003, uma equipe de exploradores corajosos fez uma descoberta extraordinária sob o Templo da Serpente Emplumada. O que eles encontraram foi mais do que um simples túnel, era um verdadeiro portal para o passado, repleto de segredos e simbolismo profundo. Imagine-se descendo pelas sombras desse túnel, iluminado apenas por tochas, enquanto o eco de passos antigos ressoa ao seu redor. As paredes são adornadas com símbolos que parecem contar histórias de uma era esquecida, e a atmosfera é carregada de uma energia sagrada. Mas o que realmente torna essa descoberta tão intrigante são as esferas cobertas de ouro encontradas em seu interior. Por que estariam ali? O que esses objetos brilhantes representavam? Essas esferas podem ter estado ligadas a rituais secretos, possivelmente utilizados em cerimônias para se comunicar com seres de outros mundos ou para invocar a presença dos deuses. Você pode imaginar os sacerdotes astecas, com vestimentas elaboradas, realizando rituais ao redor dessas esferas, buscando poder e conhecimento de uma fonte que transcende a realidade. E se, ao tocar essas esferas, eles estivessem, na verdade, ativando uma conexão com o cosmos, estabelecendo um diálogo com civilizações de além das estrelas? O túnel sagrado é um convite para refletir sobre as possibilidades que vão além da nossa compreensão. O que mais poderia estar escondido sob a superfície dessa antiga cidade? Será que essas descobertas estão apenas arranhando a superfície de um conhecimento mais profundo que poderia mudar nossa perspectiva sobre a história da humanidade? Teotihuacan, com seus segredos subterrâneos, nos lembra que, às vezes, as respostas que buscamos estão escondidas nas sombras, aguardando para serem reveladas e nos conectarem a um universo muito mais vasto e misterioso. Agora, vamos explorar as intrigantes conexões astrológicas que permeiam a cultura maia e sua possível influência em Teotihuacan. Imagine uma civilização que não apenas olhava para as estrelas, mas que também compreendia os segredos que elas guardavam.
Os maias eram mestres em astronomia, e suas observações do cosmos eram profundas, quase como se eles tivessem um conhecimento que transcende o tempo. Os antigos maias utilizavam o calendário de Marte, um planeta que sempre fascinou a humanidade com seu brilho vermelho intenso e suas estranhas e enigmáticas características. Eles observaram os ciclos de Marte e os integraram em suas práticas e rituais, como se esse planeta fosse um mensageiro de outros mundos. As estruturas maias, incluindo o famoso Códice de Dresden, revelam um entendimento sofisticado do céu, indicando que eles estavam sintonizados com eventos celestiais que poderiam estar além da nossa compreensão atual. Agora, imagine que Teotihuacan não era apenas um centro urbano, mas um ponto de interseção onde os conhecimentos dos maias e de outras civilizações se encontravam. As pirâmides de Teotihuacan poderiam ter sido alinhadas com constelações e planetas, funcionando como observatórios cósmicos, onde os antigos se reuniam para desvendar os mistérios do universo. A ideia de que esses povos poderiam ter se comunicado com seres de outros planetas, usando a astronomia como um meio de contato, é fascinante e provocadora. E se, ao olharmos para as estrelas, não estivermos apenas contemplando o infinito, mas também nos conectando a um legado de conhecimento que atravessa milênios? As civilizações que existiram antes de nós talvez tenham compartilhado segredos sobre a vida em outros mundos e a importância de observar o céu. Teotihuacan e a cultura maia nos convidam a refletir sobre nossa própria relação com o universo e a considerar a possibilidade de que estamos apenas começando a desvendar as verdades que nos conectam a algo muito maior do que nós mesmos. A Igreja Católica, ao longo da história, teve um papel significativo na tentativa de suprimir o conhecimento ancestral dos povos indígenas, incluindo os astecas e maias. Essa supressão não foi apenas uma batalha por controle religioso, mas também uma luta para silenciar histórias que poderiam desafiar a visão de mundo da época. Os registros que podiam sugerir um contato extraterrestre ou conhecimentos avançados, que poderiam estar além da compreensão humana, eram especialmente ameaçadores para as doutrinas da Igreja. Imagine um mundo onde as civilizações indígenas possuíam um conhecimento profundo sobre o cosmos, práticas espirituais e tecnologias avançadas que poderiam, de fato, ter uma conexão com seres de outros planetas. Esses conhecimentos, transmitidos de geração em geração, poderiam conter verdades ocultas sobre a vida fora da Terra, a natureza do universo e o nosso lugar nele. Ao tentarem destruir ou esconder essas informações, a Igreja buscava preservar uma narrativa que colocava a humanidade como o centro da criação, negando qualquer influência de entidades que não fossem de seu próprio domínio. Você pode imaginar os antigos sábios, cercados por escritos e artefatos, tentando proteger suas verdades em meio à opressão. Será que eles temiam que, se suas crenças sobre a vida além da Terra fossem reveladas, isso mudaria completamente a percepção do mundo? O desejo da Igreja de manter o controle sobre o conhecimento e a espiritualidade fez com que muitos mistérios se perdessem na poeira do tempo. Essas tentativas de suprimir o conhecimento nos lembram que a história é repleta de camadas ocultas, esperando para serem descobertas. Quais verdades poderiam estar escondidas nas sombras, aguardando para serem reveladas? Ao refletirmos sobre o passado, somos convidados a considerar a possibilidade de que o que sabemos sobre nossa própria história e o universo pode ser apenas a ponta do iceberg. Teotihuacan e as civilizações que a precederam podem ter estado em contato com algo muito maior, algo que ainda temos muito a aprender. O desaparecimento dos deuses na história antiga é um tema que provoca fascínio e especulação. À medida que mergulhamos nas lendas e tradições dos povos indígenas, surge a ideia de que os extraterrestres, que uma vez estiveram em contato com os seres humanos, podem ter se retirado após compartilhar conhecimento e habilidades cruciais. Imagine esses seres celestiais, que desceram em naves brilhantes e trouxeram consigo tecnologias avançadas e sabedoria espiritual, ensinando os antigos sobre a agricultura, a construção de grandes cidades e até mesmo sobre os mistérios do cosmos. Mas, então, o que teria levado esses visitantes a partir? Poderiam eles ter se retirado diante do caos e dos conflitos que eventualmente surgiram entre as civilizações? Talvez tenham percebido que o conhecimento que compartilharam foi mal interpretado ou utilizado de maneira destrutiva, levando a uma desarmonia que não estava em sua intenção criar. Essa retirada pode ter deixado os humanos à mercê de suas próprias fraquezas, sem a orientação que antes recebiam. Você pode imaginar os antigos habitantes de Teotihuacan e Tenochtitlan, olhando para o céu em busca de sinais de seus deuses, sentindo uma ausência inquietante. A crença em deuses que desceram do céu e interagiram com a humanidade talvez tenha sido um reflexo desse desejo de reconexão com uma fonte superior de conhecimento. As pirâmides e templos poderiam ter sido construídos não apenas como locais de adoração, mas como faróis, esperando pela volta desses seres. Esse mistério nos faz questionar: será que os humanos sempre estiveram conscientes de sua conexão com o cosmos? O desaparecimento dos deuses não é apenas uma questão de lendas antigas, mas um convite a olhar para as estrelas e a perguntar: será que um dia esses seres retornarão? E se a resposta a essas perguntas estiver escondida nas areias do tempo, aguardando por um momento em que a humanidade esteja pronta para redescobrir os segredos do universo?
A pirâmide de Kukulcan, localizada na antiga cidade maia de Chichén Itzá, é um exemplo impressionante de como os povos antigos se conectavam com os ciclos da natureza e, possivelmente, com o cosmos. Dedicada ao deus serpente, Kukulcan, essa estrutura magnífica não é apenas uma maravilha arquitetônica, é um sofisticado calendário astronômico que revelava o profundo conhecimento dos maias sobre os movimentos celestiais. Durante os equinócios, algo verdadeiramente mágico acontece. A luz do sol incide de tal forma sobre a pirâmide que cria uma sombra em forma de serpente, descendo pelas escadas. Esse efeito impressionante era uma representação visual do deus Kukulcan, como se ele estivesse descendo do céu para se encontrar com seu povo. Imagine as multidões de antigos maias, reunidos em volta da pirâmide, assistindo a esse fenômeno com admiração e reverência. Era um momento em que o divino e o humano se encontravam, uma demonstração de que seus deuses estavam próximos e envolvidos em suas vidas. Mas essa pirâmide é também um lembrete do que poderia ser uma comunicação com seres de outros mundos. E se Kukulcan fosse mais do que uma divindade? E se ele fosse um emissário de uma civilização avançada, um ser que ensinou os maias sobre a astronomia e os ciclos da natureza, talvez até mesmo sobre como viajar entre os mundos? As festividades e rituais realizados em torno da pirâmide poderiam ter sido uma maneira de manter esse contato vivo, um apelo para que os visitantes estelares voltassem. Kukulcan e a pirâmide que leva seu nome nos convidam a ponderar sobre as conexões entre a humanidade e o cosmos. Ao observar o céu, talvez os antigos maias vissem mais do que estrelas, eles vissem um mapa de suas origens e destinos. Essa intersecção de espiritualidade e astronomia nos lembra que a busca por conhecimento e conexão com o universo é uma jornada que continua até os dias de hoje. E se, em algum lugar nas vastas profundezas do espaço, os antigos deuses estão apenas esperando que estejamos prontos para ouvir suas vozes novamente? Na ilha grega de Evia, encontramos as enigmáticas estruturas conhecidas como Casas de Dragão, que evocam imagens de mitos antigos e de possíveis visitantes de outros mundos. Essas construções de pedra, com suas formas peculiares, estão cercadas de lendas que falam de Zeus e de deuses que desciam dos céus. Mas o que torna essas casas tão intrigantes é a ideia de que elas poderiam ter sido pontos de pouso para seres de outros planetas, aqueles que atravessaram os vastos oceanos do espaço em busca de conhecimento e conexão. Imagine-se caminhando entre essas antigas ruínas, onde as pedras parecem contar histórias de épocas em que os deuses caminhavam entre os mortais. O design peculiar das casas de dragão, com suas paredes espessas e formatos distintos, pode ser interpretado como uma tentativa de imitar as naves que poderiam ter aterrissado ali. E se essas estruturas não fossem apenas habitáculos, mas sim locais sagrados onde encontros extraordinários aconteceram, onde seres de outros mundos se reuniram com humanos para compartilhar sabedoria ancestral? As lendas que cercam Zeus e os deuses olímpicos estão repletas de histórias sobre viajantes que desciam do céu, dotados de habilidades e conhecimentos que desafiavam a imaginação. O que aconteceria se essas histórias fossem mais do que mitos? E se os deuses fossem, de fato, visitantes de civilizações avançadas, que deixaram vestígios de sua presença nas construções que ainda hoje permanecem? A ideia de que as casas de dragão poderiam ter sido portais de contato entre a humanidade e seres de outros planetas nos faz refletir sobre nosso próprio lugar no cosmos. Será que, ao longo da história, os humanos sempre estiveram em busca de respostas nas estrelas, tentando decifrar mensagens que nos conectam a algo muito maior? As estruturas de Evia são um convite a considerar que, enquanto buscamos por vida além da Terra, os vestígios de nossos encontros passados com essas entidades podem estar mais próximos do que pensamos, escondidos nas sombras de histórias antigas, esperando para serem revelados. E assim chegamos ao fim dessa jornada fascinante pelos mistérios da história, onde civilizações antigas e possíveis contatos com seres de outros mundos nos convidam a explorar o desconhecido. Cada um desses tópicos nos lembra que há muito mais para descobrir sobre nosso passado e nosso lugar no universo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like para mostrar que está tão intrigado quanto nós. E queremos ouvir a sua opinião. O que você acha sobre a possibilidade de contato com civilizações extraterrestres na antiguidade? Deixe um comentário abaixo contando suas ideias e teorias. Por último, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas futuras explorações e descobertas. Juntos, vamos desvendar mais mistérios do universo. Obrigado por assistir, e até a próxima aventura.